Oi, negrinhas, tudo bem? Eu sumi, né? Não sei nem quanto tempo faz que eu não posto vídeo, mas é que aconteceram muitas coisas comigo, com a minha família, e aí não deu pra aparecer. Mas é como tá no título desse vídeo, eu infelizmente perdi um bebê e hoje eu acho que me sinto pronta pra poder compartilhar com vocês tudo o que aconteceu. Eu já falei disso no Instagram, pra quem não me segue, vou deixar o link aqui. Porque tudo que acontece primeiro eu consigo postar lá, porque é mais fácil pra mim no dia a dia. Então o pessoal de lá tá sabendo. Tem muita gente de lá também assistindo esse vídeo agora pra saber os detalhes. Sei também que com certeza deve ter pessoas que estão assistindo esse vídeo só pra saber a causa da perda, né? Pra que vocês não fiquem assistindo esse vídeo até o final, se você só quer saber isso, já vou te resumir aqui agora. Você já pode sair, fechar o vídeo, se é só pra isso que você veio saber por que eu perdi. Não teve um motivo, o coração simplesmente parou. Não foi compatibilidade sanguínea, não foi porque eu pratiquei atividade física, não foi nada disso. O coração simplesmente parou de bater, ele parou de se desenvolver e... enfim, é algo comum de acontecer, infelizmente, nos 3 primeiros meses de gestação. Mas se você tá aqui pra saber como tudo aconteceu, como eu me senti, como eu estou fazendo pra seguir em frente, quais foram as orientações de Deus pra mim, pra nossa família, da onde veio a força que me faz estar de pé, então você pode assistir esse vídeo até o final. Bom, vocês sabem que é o nosso sonho ter mais filhos, ter o segundo filho, dar um irmão pra Manu. E a gente tava tentando, literalmente, desde quando a Manu nasceu. Já tem 2 anos e 6 meses. Postei um vídeo esses tempos atrás aqui no YouTube, contando como o meu corpo me sabotou. A minha mente me sabotou, porque toda vez eu achava que eu tava grávida e cheguei a fazer uns 6 testes. Vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês depois assistir. Isso me trouxe uma ansiedade muito grande. Eu estava sendo uma pessoa que eu estava vivendo muito a minha vida no futuro. Eu não estava aproveitando nada do presente, do momento. Eu não estava inteira pra minha vida no agora. Eu estava muito pensando lá na frente. Ai, quando eu engravidar, como é que vai ser? Ai, quando eu tiver outro filho, eu vou fazer isso. Ai, quando eu engravidar, eu vou sentir isso. Quando eu engravidar, eu começo aquilo. Quando eu engravidar, eu vou ser essa pessoa. Quando eu engravidar, meu trabalho vai ser esse. Quando... sabe, no quando, lá no futuro, nada no presente. Eu costumo dizer que a ansiedade é medo do futuro. Nesse meu caso, excesso de pensamento lá na frente, eu não tava vivendo aqui e agora. Eu sofri muito, porque eu nunca consegui engravidar. Eu olhava os dias que eu estava fértil, toda vez eu olhava o calendário pra namorar no dia certinho, olhava o meu muco pra ver a cor que tava, pra eu saber se eu realmente tava ovulando, pra saber se eu ia menstruar ou não, o que meu corpo falava. E isso é muito legal porque você aprende mais sobre o seu corpo. Só que nada do que é em excesso faz bem pra gente, porque a gente começa a ficar fissurado naquilo e não vive o resto. E isso tava me paralisando. Eu lembro que teve um mês antes de eu engravidar, me deu um estalo assim por 5 minutos e eu pensei, caramba, né, é verdade. Por isso que eu não engravidei até agora, porque eu não tô dando conta, eu não vou dar conta. Deus sabe, olha o que eu falava, Deus sabe que eu não vou conseguir dar conta de 2 bebês. Então, é por isso que eu não engravidei até agora. Deus sabe que não é a hora, né? Mas dependendo da situação, quando você fala uma coisa dessa, você tá querendo dizer pra você mesma uma palavra de conforto, porque aquilo que você tanto quer não acontece. E era isso que eu tava fazendo. Nunca que eu pensei que eu não ia dar conta. Gente, eu vou dar conta, eu daria conta. Apesar de todas as dificuldades, eu tenho uma rede de apoio muito boa, muito maravilhosa, que é minha sogra e minha cunhada que moram aqui do ladinho. É óbvio que eu ia dar conta, gente. E mesmo se eu não tivesse, você dá conta. Se Deus te presenteou com isso, com algo, é porque você vai dar conta. E porque lá na frente algo de muito bom vai acontecer e você vai entender o propósito dele pra sua vida. Deus sabe que eu não vou dar conta mesmo, enfim, só a Manu tá bom, vamos viver, vamos ficar só com ela. E, gente, eu tinha desencanado real. Pois bem, no mês seguinte eu engravidei. Quando menos você espera, quando você desencana, acontece. E eu provei disso. Eu engravidei em agosto. E o mais legal de tudo, assim, tem muitas coisas legais, apesar de não... Eu queria tanto estar com ele que... eu achei que não ia chorar. Eu queria tanto estar com esse bebê aqui dentro, contando isso pra vocês. Contando talvez uma história de superação, talvez contando um milagre.
Mas não foi isso. Não vai ser assim. Eu literalmente engravidei no mesmo dia que eu engravidei da Manu. Ai, né, como você sabe disso? Lembra que eu era louca de ficar contando os dias e ficar anotando? Da Manu também anotei, da Manu também anotava, da Manu também esperei 2 anos. E eu engravidei exatamente no mesmo dia 7 de agosto. E o mais doido disso é que eu soube que eu estava grávida, eu sentia que eu estava grávida muitos dias antes de atrasar a minha menstruação. Eu tava no mercado e aí veio uma dor assim no meu seio, nos dois assim, de uma vez, fez como se fosse um raio, assim. Eu lembro aquele dia eu parei e pensei, putz, tô grávida. Eu engravidei. Porque era a mesma fisgada de quando eu tava grávida da Manu e não sabia. Só que ia demorar dias ainda pra atrasar a menstruação. Então eu fiquei esperando a menstruação descer, ou fiquei esperando atrasar, no caso, né? Fiquei esperando atrasar pra poder fazer o teste. E atrasou. Eu lembro que atrasou 2 dias. Eu tava com medo de fazer o teste, dar negativo de tanto teste que eu tinha feito. Mas eu fiz. Os 2 testes que eu fiz errado. Não sei, não tem explicação. Eu fiz errado. Os 2 testes deu erro. Um eu mergulhei de menos e deu erro. O outro eu mergulhei demais, tampei demais. Eu não lembro que diacho que foi que aconteceu. Mas naquele dia eu sentia, eu sabia. E aquele dia tava me dando uma angústia tão grande, gente. Um negócio assim de medo. Eram 2 lados. Um medo tão grande de dar positivo e uma felicidade tão grande em dar positivo. Eu não sei explicar. Oi, fazem 2 semanas que eu tô desconfiada e meu seio nunca tinha doído dessa forma, só quando eu descobri a gravidez da Manu. Por isso que eu fiquei desconfiada, tipo, eu parei assim no mercado, começou a doer no mercado, os 2, muito, uma ardência assim. Aí eu parei e fiquei, na hora eu vejo assim, cara, eu acho que eu tô. Mas eu tô com medo, gente, eu tô com medo. Já atrasou outros meses, tipo, 2, 3 dias. Chegou até a atrasar 5, mas não tinha sentido essa dorzinha no seio. E anteontem eu passei mal no salão, eu fiquei com tontura, mas eu tenho pressão baixa, então, tipo, sintomas que pode ser normal, pode não ser, entendeu? Eu tô com medo de ser. Eu tô com medo de tá. Eu queria tanto, mas agora eu tô com medo. Mas ao mesmo tempo eu não quero fazer o teste agora, porque eu vou ficar chateada se eu não tiver. Olha isso. Alguém entende a cabeça da pessoa? Tô com 2 dias de atraso e eu tenho um teste aqui. Eu já falei pra Deus me ajudar. Falei, Deus, faz descer logo se eu não tiver, porque é muito cruel isso. Agora eu tô aqui tomando água pra ver, pra fazer xixi. Eu tô com medo. E empolgada ao mesmo tempo e triste também, porque se eu não tiver eu vou ficar triste. Mas se eu tiver eu vou estar com medo, porém feliz. Enfim, se não for eu apago esse vídeo e finjo que nada aconteceu. Se for, Jesus, vai ser. Se não for, quando Jesus... Do meio. Certo? Ué? Deu erro no bagulho, não acredito que eu... Deu erro no pé. Só que naquele momento, na minha cabeça, eu tava achando que eu tava com medo de não dar conta de criar 2 filhos pequenos juntos. Porque ficou na minha cabeça isso, que eu não ia dar conta. E eu achava que era isso a minha angústia, que eu não ia dar conta, mas não era. Minha amiga até orou por mim, a tia, a mãe dela, repreendendo todo espírito de medo. E aí 2 dias depois eu refiz o teste. E deu positivo. Meu Deus. Meu Deus. Manu. Manu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Manu. Meu Deus, Manu. Manu, vem cá. Você vai ter um irmãozinho.
Meu Deus, não, isso aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, gente, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Oh. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu tô. Meu Deus, meu filhinho. Obrigado, Jesus. Eu tava com medo e agora. Manu. 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 Não deu positivo, só senti felicidade. Eu agradeci a Deus, eu orei, eu coloquei a mão na minha barriga e eu falei que ele era bem-vindo. Meu Deus. Me ajuda, Senhor. Eu sou sozinha. Eu não sei se eu posso. Seja bem-vindo, neném. Bem-vindo, neném. Seja bem-vindo. Eu vou cuidar de você. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Meu Deus. Eu falei que ele era bem-vindo, que aqui teria muito amor pra ele. Eu falo ele porque é o bebê, tá? Naquele momento a gente não sabia se era menino ou menina. E aí eu já fui, não ia aguentar esperar. Eu fui, preparei uma camisetinha, escrevi promovida irmã mais velha, esperei o Bruno chegar. Lindeza você. Mostra a blusa do papai e dá essa caixinha pra ele. Você tá brincando? É sério? Você tá brincando, sério? É sério? Mamãe. Sério? Caraca, filha! Como que você não falou isso pra mim antes? Você tá guardando isso desde quando? Descobri hoje. Como que você descobriu? Tá atrasado 4 dias. Tá brincando? Não tô brincando, eu juro por Deus. Olha aqui. Amor, eu não li. Não sei, muito feliz, não quero falar. Caraca, velho. Isso aí ia me trollar de novo. Você tá me trollando? Não tô te trollando, eu juro por Deus. Eu tô muito feliz. Vamos voltar pra chácara comemorar? Fala o pinto pra gente, mano. Mais um general correndo. Né? Mais um generalzinho. Vamos dar um abraço nele, um beijinho, ó. Beijinho no irmãozinho. Abraça o irmãozinho na barriga da mamãe. Oh. Beijo, irmãozinho. E agora? E agora o quê? Como que a gente sabe as semanas? Amor, eu engravidei exatamente no mesmo dia que eu engravidei da Manu. Sério? Eu tenho tudo anotado no aplicativo. Vai nascer no aniversário dela, bem provável. Que doideira, meu Deus do céu, cara. Eu contei pra ele, gravei tudo.
Ele até achou que eu tava trolando ele, porque teve uma vez que eu trolei ele, coitado. E eu prometi que eu nunca mais faria isso, porque ele ficou tão feliz, depois ele ficou tão arrasado. E agora, dessa vez, ele ficou até sem reação, achando que eu tava mentindo. Mas eu jamais faria isso de novo. Trollar uma pessoa com algo tão sério. Ficamos super felizes, contamos pra nossa família, pra alguns amigos. E aí no dia seguinte eu fiz o teste da Clear Blue, que fala quantas semanas, aí deu de 2 a 3. Realmente muito no comecinho, jurava que ia estar de 3 mais, mas estava de 2 a 3, eu achei meio estranho, mas enfim. Falei, vamos começar o pré-natal, né? E aí eu marquei consulta com a minha ginecologista e ela pediu todos os exames, incluindo a primeira transvaginal. E foi aí que meu pesadelo, no meio de um sonho, começou a acontecer. No dia 7 de setembro, eu fui fazer, era um feriado, né? Eu fui fazer a primeira transvaginal. Quando eu cheguei na sala, primeiro que a médica tava lá, super rude, me tratou super mal. Ela falou assim, olha, não tô vendo bebê aqui. Não tô vendo bebê aqui. E quantas semanas você disse que tava? Eu falei, olha, pelas minhas contas, porque eu contei a data da última menstruação, então eu estaria de 6 semanas. Ela falou, você não tá de 6 semanas, você tá de no máximo 4. Porque eu não tô vendo bebê aqui. E o saco gestacional tá muito pequeno. Então eu sugiro que você venha daqui 15 dias pra fazer outra ultrassom. Eu, gente, saí de lá arrasada, porque nas minhas contas eu tava com 6. Como ela falou que eu tava de no máximo 4, ali eu já sentia que tinha alguma coisa errada. E eu falava pro meu, essa médica tá errada, tá errada. E ele até meio que discordou de mim, a gente teve uma pequena discussão, porque ele falou, você quer discordar de um médico, você não é médica. Eu falava, mas tem alguma coisa errada. E aí, naquele momento, saindo de lá da clínica, eu lembrei que eu poderia ter tido uma ovulação tardia. Então, não foi nem essa médica que me falou, ela deveria ter me falado. Enfim, péssimo atendimento. Ela deveria ter me falado que eu poderia ter tido uma ovulação tardia. Então, eu lembrei disso, porque eu estudei muito, né? Fiquei relendo muito. Aí eu fui reler as coisas que eu tinha visto. Falei, realmente pode ser que eu tenha tido uma ovulação tardia, mas mesmo assim, de 6 para 4 semanas é uma diferença muito grande. As minhas contas não estavam batendo e eu fiquei com aquilo, falei, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu levei pra minha médica e ela falou assim, Dai, pode ter sido sim uma ovulação tardia, mas vamos fazer o seguinte, vai lá e faz um exame beta-HCG que a gente consegue medir os níveis no seu sangue, né? Os níveis do hormônio da gravidez no seu sangue. Falei, beleza. Aí eu fui, fiz esse exame. E, gente, nesse período eu tava passando muito mal. Tipo, não foi uma gravidez leve igual a da Manu. Eu tava com muito enjoo, tava muito triste, assim, angustiada. Não queria fazer nada, tava muito cansada, queria só deitar. Gosto ruim na boca, não conseguia comer. E aí eu fui fazer esse exame. E no exame tem um valor lá. Se você tá de até 4 semanas, ele dá aquele valor. Se você tá de 6 semanas, ele dá outro valor. E eu fiz na mesma semana. Eu lembro que dia 7 foi numa quarta-feira, se eu não me engano. E na sexta eu já fui fazer esse exame. Na quarta eu fiz a ultrassom, que deu que eu tava de no máximo 4. E na sexta eu fui fazer o beta-HCG, que deu que eu estava de 6 semanas, porque o nível estava altíssimo, tava de 48 pra cima, assim. Eu olhei aquilo e falei assim, tá batendo com 6 semanas. Ou seja, tá ultrapassando quem tá de 4 semanas. E não adianta falar assim, é porque dobrou de uma semana pra outra. Não, eu fiz na mesma semana. 2 dias depois. Como que vai dobrar desse jeito? Não tem lógica. Aí fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, gente, tá muito alto. Eu fui pesquisar e eu vi que 2 opções. A primeira poderia ser uma gestação anembrionária, que é quando você engravida, tem um saco gestacional, mas não tem bebê. E poderia ser uma gestação de gêmeos, porque quando é gêmeos, o beta dobra. E aí eu chorava poxa, se eu tiver gêmeos, e chorava de, poxa, pessoas não tem bebê nenhum. E aí eu fiquei com isso, gente. Não tem bebê nenhum, ou tem 2. Não tem bebê nenhum, ou tem 2. Eu vou chorar de felicidade, ou eu vou chorar de tristeza. E aí minha médica falou, Dai, eu mandei pra ela falou assim, Dai, não pode ser uma gestação anembrionária. Nós vimos uma vesícula, sua vesícula, ela tá perfeita. Então, fica tranquila. Às vezes pode ter sido mesmo uma ovulação tardia. Vamos esperar e vamos fazer o exame depois. Outra transvaginal pra gente ver. Ai, fiquei nessa, gente. Não tem bebê nenhum. Ou tem 2, não tem bebê nenhum, não tem 2. Aí depois que ela me falou isso, eu falei assim, fiquei pensando, pensou eu vou lá e tem 2 bebês?
a iludida, né? Mas tudo bem. Daí chegou o dia de ir fazer essa transvaginal. Aí colocou lá. E aí deu pra ouvir o coração. O coração batendo super forte. Realmente, o saco gestacional ele estava menor. Tinha uma pequena irregularidade, foi isso que estava escrito no papel. Uma pequena irregularidade. Porém, o bebê estava ali, tinha o coração. Então o coração estava batendo forte, só o saco gestacional que estava com uma pequena irregularidade, ele estava menor do que deveria estar e não estava completamente colado. Estou falando com as minhas palavras de leiga, tá? E aí eu lembro que quando a médica saiu e eu fui me trocar, o Bruno olhou pra mim e falou assim: e aí, daí, tem que beber aí, tipo, o coração tá batendo, e aí, tá feliz? Eu lembro que eu olhei pra ele e eu demorei uns 5 segundos pra responder se eu tava feliz. E naquele momento eu me senti péssima, mãe. Porque eu não sabia, porque eu não tava feliz, sendo que tinha um bebê e um coração. Eu olhei pra ele e falei, tô. Mas no fundo eu sentia, tinha algo no meu coração. Eu tô feliz, mas algo tá errado. Eu tô feliz, mas tem alguma coisa errada. Eu tô feliz, mas tem alguma coisa errada. E a médica me receitou aquele remédio que você coloca na vagina, né? Eu esqueci o nome dele, mas é um remédio muito famoso, que as pessoas geralmente usam pra segurar o bebê mesmo. Ela falou, ó, vou te passar esse remédio. Você fica um pouco mais calma nesses dias, não fica fazendo esforço. Mas é só pra terminar de colar mesmo e pra arrumar esse saco gestacional. Mas fica tranquilo, é só por precaução mesmo, porque pelo que eu tô vendo aqui tá tudo bem. 15 dias você vai colocar esse remédio e você vai voltar aqui pra gente ver como que tá o saco gestacional, como tá o bebê. E assim eu fiz, gente. E no dia 30, eu lembro, ó, essa foi a foto que eu fiz de manhãzinha com a barriga antes de ir. Mas tem algo que eu quero compartilhar com vocês. Um dia antes, no dia 29, a Manu tava sentada do meu lado assistindo televisão, comendo um pãozinho. E meu coração começou a apertar muito. Me deu uma angústia muito grande, uma vontade de chorar incontrolável. E aí, por alguma razão, eu peguei o celular e comecei a registrar aquele momento. Eu não sou o tipo de pessoa que quando tá chorando, sofrendo, pega o celular e fica gravando. Eu não sou. Mas naquele momento eu não sei por que eu fiz isso. E eu chorava muito, muito desesperadamente. Eu não sabia por que. Isso foi no dia 29, um dia antes de saber que ele não tava mais comigo. E no dia 28, um dia antes ainda, eu tava numa tristeza tão profunda. Bruno queria me animar, queria me levar pra sair, fazer as coisas, e eu só queria ficar deitada. Sabe? A pessoa que tá extremamente depressiva, que só quer ficar deitada, triste, sem saber o motivo. Ah, por que você tá assim? Não sei. Mas por que você tem? Ah, não sei, eu tô triste. Isso no dia 28. No dia 29, eu chorava muito, sem motivo aparente. E no dia 30 eu fui fazer a ultrassom de novo. E eu descobri que não tinha mais batimento. O médico, eu acho que ele era novo. Eu acho que foi a primeira vez dele dando essa notícia. Não sei, porque eu fiquei com dó dele, sabia? Ele entrou todo alegre, conversando, perguntando. E eu pensei, cara, esse vai ser mais legal, né? Porque da última vez a moça veio com tanta pressa. Eu ouvi o coração tão rápido. Foi tão rápido que ela tava com tanta pressa que ela saiu no tempo de conversar nem nada. E esse aí entrou já feliz, conversando. E eu pensei, eu vou... Já que da outra vez eu não tive como... Foi tão rápido que eu ouvi o coração, que dessa vez eu vou gravar o batimento cardíaco. Não pode filmar na sala, né? Então eu peguei e gravei um áudio. Eu falei assim, eu quero ter o som. E esse médico colocou o negócio lá, né, em silêncio. E virava daqui, virava de lá. Falava, sobe mais o bumbum. Eu subia e ele todo sem jeito, com silêncio, gente. O olhar dele. E eu percebi, eu falei, moço, tá tudo bem? Foi quando ele me disse que não tava vendo batimento. Mas você tá hoje? Final de 8, começo de 9. Ah, meu Deus, que bonitinho! Olha!
Ah, agora pegou bem de lado. Tá de costas, né? Na verdade não. Consegue levantar o bumbum um pouquinho mais? Isso. Você tá vendo, filha? Nossa, tá tudo bem? Depois de batimento cardíaco. Ah. Tranquilo, tudo bem. O tamanho dele é de 8 semanas e 4 dias. Eu não vi nenhuma alteração, na verdade, assim, nem no saco, nem nada. Não vi hematoma, não vi nada. Mas não tem batimento, infelizmente. Em 5 minutos já libero. Vocês podem voltar na ginecologista que ela vai conversar com vocês certinho, tá bom? Dá licença. Na hora, o Bruno falou, Dai, tá tudo bem. Porque ele pensou que fosse algum erro na máquina ou que Deus poderia fazer algum milagre. Ele pensou. Aí o médico saiu e o Bruno falou, vamos esperar um pouco, vamos fazer em outro lugar. Você acredita em Deus? Acredita em milagre? Pode ser que esteja batendo, que volte a bater. E foi isso que a gente fez. A gente foi embora. Na verdade, a gente passou na médica de novo. E ela também sem saber o que falar, né? A médica que cuidou da Manu também, então a gente confia muito nela. Ela falou assim, Dai, realmente não tem uma irregularidade, não tem hematoma. O saco gestacional tá colado, o remédio fez efeito, o saco gestacional cresceu, o bebê cresceu junto, ele tá na idade que era pra estar, o bebê tá desenvolvido, só não tem batimento. Aí ela falou que é algo comum, que acontece nos 3 primeiros meses. É tão comum que a gente pensa que vai acontecer com todo mundo, menos com a gente, né? Agora não é hora de você pensar em nada. Vai pra casa, fica bem, depois a gente conversa. Foi o que eu fiz. Na verdade, eu não fui pra casa, eu fui pra minha casa. Eu fui pra casa dos meus pastores. E a gente tava sem rumo. Gente, é uma dor que rasga o peito. É um buraco que fica no seu coração. É um chão que tiram de você, do seu pé. E o Bruno forte o tempo todo pra eu ficar bem. Chegamos na casa dos nossos pastores, a gente conversou. E meu pastor falou algo que eu nunca vou esquecer. Que tem pessoas que vêm pra terra com propósito e vivem 80 anos. E tem pessoas que vêm pra terra com propósito e vivem dias. Eu sei que tem gente que considera que é uma vida só quando nasce. Que tem gente que considera que é uma vida só depois das 25 semanas. Eu considero uma vida desde a concepção, gente. Tinha um coração. Era alguém, foi alguém, foi uma parte de mim. E a gente falou pra ele que a gente tinha esperança de voltar a bater ou das máquinas estar errada. E ele falou assim, Deus, ele ouve as nossas orações. Deus sabe o desejo do nosso coração, mas ele que permite ou não permite. Então vamos fazer a nossa parte, vamos orar. E nós oramos, colocamos a mão na barriga e oramos. E eu lembro que eu fiquei depois, esse dia foi dia 30, eu fiquei 4 dias com esse bebê dentro de mim, sem saber se realmente não tinha vida, esperando um milagre. Gente, eu passei esses 4 dias orando muito, me conectando muito com Deus, chorando muito, me preparando muito, porque eu tinha esperança, porém eu deixei na mão dele. Eu falei, Senhor, se o Senhor sabe o que é melhor para nós, eu vou aceitar qualquer coisa que o Senhor fizer. Eu cantava músicas que engrandeciam a Ele, e uma música que fazia muito sentido é, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Porque a gente não pode adorar ele pelo que ele faz, e sim por quem ele é. E essa música me acalmava muito. E ele continua sendo bom, porque ele cuida da gente. E aí eu fui fazer uma nova transvaginal, e aí foi constatado mesmo que não tinha batimento. E aí eu perguntei pro médico, eu falei, doutor, dá pra saber quanto tempo mais ou menos que parou? Ele falou assim, 1 semana.
Gente, uma semana dava justamente lá pro dia 28, 29, que foi os dias que eu tava chorando ali no sofá, sem saber o motivo. Porque quando eu fiz a ultrassom que viu que não tinha batimento, o bebê estava no tamanho que era pra ele estar. Não tava marcando que, parou faz uma semana. Não, ele tinha acabado de parar. Fazia 2 ou 1 dia no máximo. E eu confirmei isso com o médico depois. Ele falou assim, fez uma semana, tem mais ou menos uma semana. Então eu perdi meu filho com 8 semanas e 4 dias. E aí eu não quis mais olhar pro... Acabei olhando, ele deu papel, eu vi. Mas, gente, a ultrassom que parou o coração, eu vi o quanto... Deu pra ver a sombra formada da cabeça e igualzinho o Bruno. Igual. Tão lindo, lindo, lindo. Não deu pra ver o rosto nem nada. Que doida. A mãe é tudo doido, gente. Mãe é assim. A mãe ama desde o positivo. A mãe ama desde a ideia, desde a vontade, desde a promessa. A mãe ama. Foi constatado, então, um aborto retido, que é quando não tem sangramento. O bebê para e fica lá dentro. Então eu estava com o meu bebê lá dentro há mais de quase 10 dias. E o médico falou, é perigoso você ficar com o feto aí dentro por mais de 10 dias. Pode te dar hemorragia, você pode perder as trompas, você pode nunca mais engravidar, pode dar infecção. Eu acho melhor você fazer uma curetagem do que aguardar na sua casa, porque não se sabe quando o seu corpo vai entender que não tem bebê aí dentro. Que tem um bebê, mas não tem uma vida. E aí começou um outro pesadelo. Meu convênio não queria me internar porque estava na carência. Tá na carência. Mas não é um parto prematuro. É uma emergência. Tava com um feto morto dentro de mim há quase 10 dias. Minha última refeição foi às 8 horas da manhã e eu fiquei lá na recepção do hospital, esperando o convênio liberar pra me internar. E eu juro pra vocês que eu fiquei de jejum até às 11 horas da noite. Eu fui pra casa 7 horas da noite, mais ou menos, porque eu tava com a Manu lá, no meio do hospital, exposta a pegar qualquer tipo de vírus, porque eu não tinha com quem deixar ela. Estavam comigo o Bruno e a Isis, minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, minha sogra trabalhando. Não tinha com quem deixar a Manu. Eu fui pra casa que eu tava muito mole, não tava aguentando mais. O Bruno teve que recorrer a um juiz, que não sabe, meu marido é advogado, graças a Deus. E ele recorreu ao juiz, que o juiz falou, olha, vocês vão ter que internar ela, porque não é uma questão de parto prematuro. É um feto morto e é uma emergência. E aí o juiz deu até uma multa se eles não me internassem. Só que demorou um pouco pra sair essa liminar do juiz. Então eu voltei pra casa. Assim que eu cheguei em casa, que eu fui dar comida pra Manu, a gente recebeu autorização do juiz, né? A gente recebeu a liminar e a gente pegou e voltou. E eles ainda não queriam me internar. Vocês não têm noção da novela que foi. Vocês acreditam que o convênio me fez refazer a minha transvaginal? Ele fez eu fazer outra ultrassom pra eles me liberarem para me internar. Até a minha médica falou, gente, pra que uma outra? O resultado não vai mudar, o bebê não vai voltar a viver. Parou o coração, não vai dar outro resultado. Aí eu lá outra vez, na mesma sala em que eu fiquei sabendo que não tinha batimento, na mesma maca, olhando o mesmo visor. Vai lá a médica perguntar de quantas semanas eu tava, colocar aquele negócio que é muito chato dentro da vagina, ter que ver de novo o feto lá, ouvir o som do seu útero sem batimento cardíaco, ouvir de novo a médica falar, olha, não tem batimento cardíaco, o coração parou. Eu já sabia. Então, além de ficar todo esse tempo de jejum, eu passei ainda por esse constrangimento. Meu emocional tava completamente destruído. Uma filha pequena lá. Eu queria resolver aquilo porque não dava mais pra ficar com o feto dentro de mim, sem saber o dia e a hora. Enfim, voltou, aí eu voltei lá, aí eles me internaram 11 horas da noite. 11 horas da noite eu cheguei, aí o hospital, maravilhoso, foi o hospital que a Manu nasceu, perfeito. Eles me deram comida, depois da comida eles falaram, agora você vai ficar de jejum. Gente, eu lembro que foi a sopa mais gostosa que eu comi na minha vida, de tanta fome que eu tava. E aí eu fiquei lá, aí veio uma médica, colocou 4 comprimidos na vagina pra poder dilatar. Aí minha médica falou que eu poderia ter muito sangramento, que poderia me dar muita cólica, mas que muito sangramento seria bom porque a curetagem seria menos invasiva, porque o meu colo do útero estaria mais aberto e tal. E eu tava com medo de fazer, porque eu tava achando que iam raspar e poderia pegar meu útero, poderia dar alguma coisa no futuro. E não, ela me deu muita segurança. Inclusive o procedimento que ela fez não foi de raspagem, foi aquele de sugar, que é um pouco menos invasivo.
Aí a doutora falou que eu teria que ficar deitada por 1 hora, sem ir no banheiro, sem nada. E aí eu fiquei 1 hora, coloquei os comprimidos, era meia-noite, então eu fiquei até 1 hora da manhã deitada. Eram 3h30 da manhã, mais ou menos, eu sonhei que eu tava fazendo cocô. Até no vídeo que eu comecei tem que ter uma piadinha, né? E aí eu acordei com muita dor de barriga, e aí eu tive que levantar e ir no banheiro, eu não queria levantar. E aí eu lembro que eu fiz muito cocô, tinha sangue só no papel quando eu limpava. E eu lembro que eu senti muita vontade de vomitar, eu estava tremendo muito. Não sei se era de frio, não sei o que é, mas eu tremia muito. Aí eu voltei pra cama, porque tava me dando uma cólica muito forte. Aí tomei remédio pra cólica e pra não vomitar. E deitei pra dormir. Só que, umas 9 horas da manhã, me deu muita vontade de fazer xixi. E eu falei, eu vou ter que levantar. Só que eu não queria levantar porque eu tava sentindo que tava saindo sangue, mas eu não queria levantar. Muita vontade de fazer xixi, levantei. Quando eu levantei, tinha um pouquinho de sangue, assim, na parte branca. Falei assim, ah, pouquinho, né? A hora que eu fiquei de pé, eu tava com uma calça preta de legging. Gente, mas era tanto sangue que descia, parecia uma torneira, que abriram a torneira e ficou pingando. Pingava um monte de sangue assim através da calça. A minha calça inteira enxurrada e eu andava assim, e um rastro de sangue assim atrás de mim, né? E eu lembro que eu senti um negocinho meio assim. Eu falei assim, ah, é um coágulo. Aí saiu na calcinha. Aí eu peguei e chamei alguém, chamei alguma enfermeira pra poder me ajudar, sei lá, pra poder limpar, porque eu ia no banheiro e depois ia voltar a deitar, né? Até me chamarem pra poder ir pra cirurgia. Quando eu tirei a calça, tinha muito coágulo na calcinha, muito. Eu não queria ver. Eu peguei um monte de papel assim e botei em cima da calcinha pra não ver. Tirei a calça e era uma calça que eu amava demais. E eu falei, não vai ter condições de eu levar essa calça embora, de lavar essa calça. Onde que eu vou guardar essa calça? Tive que jogar a calça fora. A calça, eu joguei tudo no lixo. A calça com absorvente, com os papel, com sangue, tudo no lixo. E pensei assim, eu vou sentar aqui no vaso, vou fazer xixi e vou esperar bastante tempo para ver se sai tudo aqui pra eu não ver. Porque eu queria muito tomar um banho. Sentei no vaso, fiz xixi. De repente eu sinto um negócio meio pesado assim, ó, entalou. Aí eu fiz uma forcinha. No que eu fiz essa forcinha, eu senti saindo como se fosse um ovo, assim. Como se fosse um ovo, assim. E caindo no vaso, fez plot. Aí nesse momento eu pensei, é o feto que caiu, tenho quase certeza. É como se eu tivesse tido um parto ali no vaso sanitário. Aí eu comecei a entrar em desespero. Eu falei assim, ai, eu não quero ver como que eu vou levantar. Fiquei um tempão assim, sentada no vaso e o sangue caindo. E aí eu desesperada, quem me acompanha no Instagram já sabe, a gente arrumou um mecanismo de encorajamento pra Manu. De que toda vez que ela fosse tomar um remédio, algum remédio, depois que ela tomasse, a gente fala pra ela, corajosa! Corajosa. E ela aprendeu a falar isso. Então quando é a gente que tá tomando algum remédio, ela olha pra gente e fala, corajosa, corajosa. É uma graça. E eu naquele meu desespero, sentada, não querendo levantar, mas tinha que levantar. De repente, gente, veio na minha cabeça a voz da Manu falando, corajosa, corajosa. Nesse momento eu falei, a minha filha me acha corajosa. Coloquei a mão pra trás assim, dei descarga e levantei. No que eu levantei não tinha quase nada saindo mais. Peguei, fui tomar banho, aí a enfermeira veio, me deu a toalha, coloquei a toalha embaixo, falou assim, agora espera até o enfermeiro vir te buscar. Ok, deitei, nisso eu já não tava com dor e só fiquei esperando, aguardando, vir me buscar. E aí a doutora chegou, nossa, a doutora é maravilhosa, me tranquilizou muito, aí eu fui pro centro cirúrgico, o procedimento durou mais ou menos uns 20 minutos, eu tomei anestesia geral, não vi nada, colocou as perninhas assim, igual no ginecologista. Quando eu acordei, ela veio falar comigo, ela falou assim, Dai, sangrou muito, né? Eu falei, sangrou. Ela falou, foi bom, porque quando eu fiz o procedimento, não tinha quase nada pra limpar. E aí foi quando eu lembrei do episódio do banheiro. Aí eu pensei, aquilo era feto mesmo. Praticamente saiu assim, sozinho. Mas era preciso fazer o procedimento pra poder limpar tudo, o útero, né? E foi preciso me internar pra induzir. Porque senão, sabe-se Deus até quando eu ia ficar com o bebezinho morto aqui dentro. E ela falou assim, foi super tranquilo, rápido, muito menos invasivo, porque sangrou muito, o colo do útero tava ótimo. Então agora é só aguardar pra ter alta. E aí eu fui pro quarto, comi, tive alta, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, a Manu tava mal. Tava com muita tosse, dor de barriga também. E eu tive que voltar pro hospital. Ele falou, você não vai entrar aqui dentro, você vai ficar aqui no carro, eu levo ela. Mas pensa, gente, uma luta atrás da outra. Mas, em resumo, foi tão tranquilo que eu não senti dor. Nem parecia que eu tinha feito nenhum procedimento.
só a dor no coração mesmo, né, de ter perdido. Mas eu lembro que antes de fazer a coletagem, quando eu ainda tinha esperança, eu postei no Instagram que eu tava precisando de oração, que eu tava passando por um momento delicado. E muitas seguidoras, muitas de vocês me mandaram mensagens que eu fui acalmando meu coração, eu fui aceitando mais o que tivesse que ser. E eu lembro que teve uma seguidora que me mandou algo que ficou guardado comigo, eu até tirei print. E eu sinto que Deus fala comigo de várias formas, de várias maneiras, e uma delas é através de vocês. E ela escreveu assim: Dai, eu não sei o que você está passando, mas eu olho pra você e lembro da passagem de Josué 1. Quando Moisés morre, Deus fala com Josué, pra ele, que era pra ele se levantar, que ele precisa fazer o povo atravessar o Jordão. Moisés morreu, mas a promessa não. Josué se abateu porque ele amava Moisés, mas era necessário ele se levantar diante daquela perda. Para Deus, a morte não significa o fim. A situação de Josué era difícil, mas a palavra do Senhor para ele naquele momento foi: se esforça, eu ainda preciso de você. Aquilo fez tanto sentido para mim. Eu entendi Deus falando comigo que o meu bebezinho se foi, mas eu ainda estava viva, apesar de tudo isso que eu passei. E hoje, olhando para trás, todas as coisas que poderiam ter acontecido se eu não tivesse me internado, eu ainda tô viva e Deus precisa de mim. E isso fez com que eu tivesse, naqueles dias, fez com que eu tivesse mais força e falar: não, vamos lá, eu vou continuar porque Deus precisa de mim. E eu tô aqui, viva. Eu sei que nenhum filho substitui o outro. As pessoas falam: você é nova ainda bem que foi no começo, você vai ter mais outros. Eu sei que eu sou nova, eu sei que foi no começo, eu sei que eu vou ter outros. Mas não é sobre ter outros, é sobre ter aquele. Ele não vai ser outro que vai vir, e a Manu nunca vai ser ele, e ele não é a Manu. E ele é uma pessoa, e eu sei que ele existiu, e ele veio com um propósito muito curto, mas o propósito dele com certeza é muito lindo. Eu ainda não sei, não entendi. Eu sei o que tem acontecido comigo de bom. Depois disso, eu tenho jogado toda a minha emoção, frustração, raiva, tristeza, angústia, luto na academia. Eu voltei a treinar, então todos os dias eu levanto e é um dia novo pra superar os meus obstáculos, pra ir pra mais um dia de desafio com as minhas limitações. Eu coloco a minha cabeça no presente momento. Eu tenho vivido mais o presente momento com a minha família. Eu tenho curtido todos os dias, um dia por vez, o momento que eu tô vivendo. Eu não fico mais projetando nada. Daí você quer ter outro filho? Tô liberada, gente, pra tentar outro filho em dezembro. Mas é quando Deus quer. Se ele quiser me mandar, amém. Em dezembro, se ele quiser me mandar em janeiro, se quiser em fevereiro, março, abril, maio, junho, se ele quiser me mandar daqui 3 anos, amém. Eu já entendi que o tempo não é meu, o plano não é meu. Eu só quero viver assim, curtir. Porque quando eu tava vivendo muito lá no futuro, eu tava esquecendo do que eu tava vivendo aqui. O hoje, deixando passar momentos legais, especiais, que não voltam. E é isso que eu tenho feito agora. Esse bebê ia nascer, a data prevista do parto, eu não tô mentindo, gente. 5 de maio, o dia do aniversário da Manu. Vocês acreditam? E não foi assim. Mas, eu não sei se eu já falo aqui, se eu falo em outro vídeo. Vou falar em outro vídeo. Tá muito longo esse aqui. Deus tem falado comigo de diversas formas, tem usado a Manu pra falar comigo, tem me dado sonhos, tem me fortalecido muito, eu tenho entendido que ele tá bem, ele tá com Deus, ele vai continuar sendo meu segundo filho pro resto da vida. Isso não vai mudar. Eu lembro que eu falei com ele no chuveiro, no banheiro uma vez, eu falei: filho, mamãe tá preocupada, mas não é culpa sua. Tá com os problemas que é dela, mas você é muito bem-vindo, você é amado, você é até mais esperado que a sua irmã. Eu fui até mais esperado, mais ansiado do que a sua irmã. Então você é muito bem-vindo, a gente vai dar conta, nós 4 juntos, nós vamos conseguir. E eu sei que ele sentiu esse amor. E ele vai ser amado pro resto da vida. E um dia a gente vai se encontrar na eternidade. E eu quero dizer pra vocês que as coisas de Deus não têm explicação. E dizer pra você também que Deus não quer o seu sofrimento. Ele, poxa, Dai, eu esperei tanto pra engravidar, como eu, 2 anos. Aí, por que Deus me dá o filho e me toma depois? Deus não fez isso. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele já disse pra nós que a gente vai ter aflição. As coisas acontecem porque acontece, é o que é. É o que é, gente.
E não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que acontece com você. É o seu tempo de resposta. São as aflições que a gente tem que tirar algo bom disso. A gente tem que lembrar que no nosso tempo de vida nós teremos dias bons e dias ruins, mas que em todos eles Deus estaria com a gente. Deus está com a gente. Não era a vontade dele. Deus não te deu um filho pra tirar depois de te ver sofrer. Coisas ruins acontecem. Não era o que Deus planejou, mas por algum motivo ele permitiu. Algo em você ele quer mudar. Eu tenho certeza. Assim como ele tem feito comigo. Pra esse vídeo não ficar longo, depois a gente conversa mais sobre o que mudou em mim, coisas depois dessa perda, o que Deus falou comigo, como ele usou a Manu para falar comigo, pessoas para falar comigo, como você pode encarar o luto. Esse vídeo é só contando como aconteceu mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Quero dizer pra vocês que eu tô bem na medida do possível. Todos os dias eu tenho chorado. Faziam, né? 7 dias que eu não chorava. Mas eu sei que um dia a gente vai lembrar disso e a gente não vai mais chorar de tristeza. A gente vai lembrar com carinho e saudade. E é isso, a gente vai ficar bem. E obrigado por estar aqui até agora, que vídeo longo. Mas é isso. Parece que eu tô aqui, né? Muito testemunho pra contar pra vocês. Um beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Ele continua sendo bom.